Uma idosa me alertou na rua. Eles vêm te matar esta noite. Eu congelei. Eu completei 25 anos numa terça-feira cinza, dessas que parecem iguais a todas as outras até algo quebrar por dentro. Não houve bolo, nem vela torta, nem foto constrangedora para rir depois. Houve uma mala aberta no chão da sala e a minha mãe dizendo com a voz treinada de quem já ensaiou aquela frase em silêncio muitas vezes que eu precisava sair. Meu pai ficou atrás dela, braços cruzados, o olhar fixo num ponto qualquer da parede, como se eu fosse um móvel antigo que atrapalhava a passagem. Não gritei, não chorei. Só senti aquele vazio que chega antes das palavras quando você percebe que não tem mais casa. Saí com o que coube na mala e com um cartão quase sem saldo. A rua tem um cheiro específico à noite, uma mistura de pressa alheia e desistência. Andei sem rumo, tentando organizar os pensamentos como quem tenta empilhar copos rachados. Eu repetia para mim mesma que aquilo era temporário, que eu dava um jeito, que sempre dei. O problema é que pela primeira vez não havia um depois claro. Só o agora, duro e frio. Parei perto de uma padaria fechada porque a marquise oferecia uma sombra falsa de proteção. Contei moedas na palma da mão. Eram poucas, mas suficientes para um café em copo plástico em algum lugar aberto. Foi quando a vi sentada no chão, encostada no muro, um cobertor fino sobre os ombros. O rosto dela tinha aquelas linhas profundas que não são só de idade, são de história. Ela não pediu nada, só me olhou, como se me reconhecesse de algum lugar que eu não lembrava. Eu hesitei. Cada centavo parecia um argumento para não ajudar. Ainda assim, sentei ao lado dela e estendi as moedas. Não foi um gesto heróico. Foi quase automático, como respirar. Ela fechou a mão sobre as moedas com cuidado exagerado, como se fossem frágeis. Então, inclinou-se para mim e sussurrou tão baixo que eu precisei prender a respiração para ouvir. Eles vêm te matar esta noite. Eu congelei. Não foi medo imediato. Foi incredulidade. A frase não combinava com o barulho distante de carros nem com o letreiro apagado da padaria. Não combinava com nada. Olhei ao redor, esperando uma câmera escondida, alguém rindo. Não havia ninguém prestando atenção em nós. Só a rua seguindo seu curso indiferente. Perguntei quem eram eles. Minha voz saiu firme demais para o que eu sentia. Ela não respondeu de imediato. Tocou meu braço com uma delicadeza inesperada e continuou, como se estivesse lendo um aviso antigo. Disse que eu não devia dormir ali, que precisava ir para um hotel, qualquer um, mesmo o mais simples. Disse que me mostraria o porquê, se eu confiasse nela por alguns minutos. Eu pensei que aquilo era fruto de uma mente cansada, de alguém que vive ouvindo e vendo coisas demais. Pensei em levantar e ir embora. Mas algo naquele toque, naquela certeza tranquila, me prendeu. Não havia histeria na voz dela. Era um aviso, não uma ameaça. E, estranhamente, parecia vir de alguém que não ganharia nada com isso. Eu perguntei como ela sabia. Ela apenas balançou a cabeça, como quem sabe que explicar estraga. Disse que o mundo deixa pistas para quem aprende a olhar. E que eu tinha deixado muitas, sem perceber. Aquilo me irritou um pouco. Eu estava cansada de ser analisada, julgada, expulsa. Ainda assim, fiquei. Ela se levantou com dificuldade e me pediu para caminhar com ela até a esquina. O relógio do meu celular marcava poucos minutos depois da meia-noite. Cada passo parecia mais pesado, não por medo, mas pela sensação absurda de estar participando de algo que não tinha lógica. Chegamos perto de um ponto de ônibus vazio. Ela apontou para o outro lado da rua, onde um carro estava parado com o motor desligado, luzes apagadas. 10 minutos, ela disse. Você vai entender. Eu quis rir. Em vez disso, meu estômago se contraiu. Eu não reconhecia o carro, mas reconhecia aquela sensação antiga de estar sendo observada, a mesma que eu sentia na casa dos meus pais quando as conversas cessavam ao eu entrar na sala. Uma atenção silenciosa, pesada. Perguntei se aquilo tinha a ver com eles, com meus pais. Ela me olhou de novo, e dessa vez não desviou. Disse apenas que algumas famílias não sabem amar sem controlar, e que controle quando escapa vira outra coisa.
Não usou palavras grandes. Não fez acusações diretas. Mas algo encaixou de um jeito desconfortável. O carro continuava ali. 10 minutos parecem pouco quando você está segura. Parecem uma eternidade quando cada segundo carrega uma possibilidade que você não quer nomear. Eu pensei em ligar para alguém, mas não havia quem atender. Pensei em chamar um táxi, mas não queria tirar os olhos da rua. Pensei em ir embora correndo, mas minhas pernas não obedeciam. Quando o relógio marcou exatamente 10 minutos, o carro ligou o motor. As luzes se acenderam, e naquele instante, eu soube que a noite não tinha terminado quando meus pais fecharam a porta atrás de mim. Ela estava só começando. O motor ligado parecia alto demais para aquela rua quase vazia. Não era um som agressivo, era contido, como alguém que não quer chamar atenção. A mulher idosa segurou meu pulso com mais força do que eu imaginava que ela tivesse e me puxou um passo para trás, para a sombra do ponto de ônibus. Meu primeiro impulso foi perguntar de novo o que estava acontecendo, mas as palavras ficaram presas. Eu sentia que qualquer som fora de lugar poderia me denunciar. O carro avançou devagar. Não passou direto. Diminuiu ainda mais quando chegou perto da padaria onde eu tinha parado antes. As luzes varreram a calçada, os sacos de lixo, o espaço vazio sob a marquise. Foi ali que eu entendi a primeira coisa. Eles não estavam procurando qualquer pessoa. Estavam procurando alguém que não estava mais ali. Meu coração começou a bater de um jeito estranho, não acelerado, mas pesado, como se cada batida tivesse peso próprio. A mulher inclinou a cabeça e sussurrou que era por isso que eu não podia dormir na rua naquela noite. Disse que aquele carro não estava ali por acaso, que não era a primeira vez que ela via cenas assim. Falou como quem comenta o tempo, sem drama, sem suspense fabricado. O carro seguiu mais alguns metros e parou de novo. A janela do motorista baixou um pouco. Não o suficiente para eu ver o rosto, mas o suficiente para perceber que havia alguém atento, observando cada detalhe da calçada. Eu senti uma pontada fria na nuca, uma memória corporal antiga. Lembrei das vezes em que eu chegava em casa tarde e meus pais estavam acordados, não por preocupação, mas por controle. As perguntas sempre vinham em tom neutro, mas havia algo por trás, uma necessidade de saber onde eu estava, com quem, por quê. Quando o carro finalmente virou a esquina, eu soltei o ar que nem tinha percebido que estava segurando. Minhas pernas tremiam de leve. A mulher me soltou e encostou de novo no muro, como se aquela cena tivesse consumido toda a energia que ela tinha guardado. Eu fiquei ali, parada, tentando organizar a sequência dos fatos para ver se aquilo fazia sentido. Não fazia, mas também não parecia inventado. Perguntei como ela sabia que o carro tinha a ver comigo. Ela respondeu que pessoas desesperadas têm pressa, mas também têm método, que quem procura alguém à noite não passa devagar assim por acaso. Disse que eu tinha uma mala, que eu estava sozinha, que meu rosto carregava aquele tipo específico de cansaço que vem depois de uma ruptura grande, e que rupturas grandes costumam gerar reações feias em quem perde o controle. Aquilo me atingiu mais forte do que a ameaça implícita. Meus pais sempre foram vistos como corretos, organizados, gente de bem. Por dentro, porém, tudo era condicional. Amor vinha com cláusulas, apoio vinha com cobranças, permanência vinha com obediência. Ser expulsa no meu aniversário não tinha sido um acesso de raiva. Tinha sido uma decisão. E decisões costumam ter continuidade. Ela disse que não podia me acompanhar até um hotel, que a parte dela terminava ali. Tirou do bolso um papel amassado e escreveu o nome de um lugar barato, algumas ruas dali. Disse que eu não devia usar meu celular na rua, que entrasse rápido, que pedisse um quarto e não comentasse nada com ninguém. Falou isso sem olhar nos meus olhos, como se repetir demais tornasse a situação mais real do que ela queria suportar. Eu segurei o papel como se fosse um documento oficial. Antes de ir, perguntei por que ela tinha se dado ao trabalho de me avisar. Ela demorou a responder. Depois disse que ninguém a tinha avisado quando chegou a vez dela, muitos anos atrás, e que sobreviver às vezes cria uma obrigação silenciosa. Caminhei até o hotel com a mala raspando no chão, cada barulho parecendo alto demais.
O nome no letreiro piscava metade das letras. Entrei sem olhar para trás. O recepcionista não fez perguntas além do necessário. Paguei com o pouco que restava no cartão e subi para um quarto pequeno, com cheiro de produto de limpeza barato e uma janela que dava para um muro. Tranquei a porta e encostei as costas nela. Só então minhas mãos começaram a tremer de verdade. Eu sentei na cama e tentei racionalizar. Talvez fosse coincidência. Talvez o carro estivesse procurando outra pessoa. Talvez tudo aquilo fosse um encaixe forçado de uma noite difícil. Ainda assim, eu não conseguia apagar a luz. Deitei vestida, com a mala encostada na cama. Cada som no corredor me fazia prender a respiração. Passos, uma descarga distante, o elevador rangendo. Em algum momento, meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe. Curta, fria, perguntando onde eu estava. Eu não respondi. Não por vingança, nem por jogo. Eu simplesmente não tinha mais forças para explicar nada. Olhei para o teto manchado e pensei na frase da mulher. Eles vêm te matar esta noite. Talvez não fosse literal. Talvez fosse outra coisa. Talvez fosse o fim definitivo de quem eu tinha sido até ali. Mas, naquela madrugada, sozinha naquele quarto barato, eu soube que algo tinha sido colocado em movimento. E que, gostando ou não, eu teria que atravessar aquilo acordada. Eu não dormi naquela noite. Não de verdade. Cochilei em intervalos curtos, com o corpo tenso, como se qualquer relaxamento fosse um convite para algo dar errado. Em cada despertar brusco, eu tinha a sensação de que tinha esquecido alguma coisa importante, como quando você sai de casa e, já no elevador, não lembra se trancou a porta. Só que ali não havia porta segura o suficiente para acalmar essa dúvida. Perto das 3 da manhã, ouvi um carro freando na rua. O som atravessou a janela fina e se instalou no quarto como uma presença. Levantei devagar e espreitei por uma fresta da cortina. Não dava para ver muito, só o reflexo de faróis no muro em frente. O carro ficou ali por alguns segundos e depois foi embora. Não buzinou, não houve conversa alta, nada que justificasse aquela parada. Mesmo assim, minhas mãos suavam. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez era meu pai. Uma ligação perdida. Logo depois, uma mensagem curta dizendo que eles só queriam saber se eu estava bem. As aspas eram invisíveis, mas eu as sentia. Bem sempre significou obediente, acessível, disponível. Não respondi. Coloquei o aparelho no modo silencioso e o enfiei dentro da mala, como se isso pudesse me proteger daquilo que vinha junto com aquelas palavras. Enquanto o céu começava a clarear, algo dentro de mim também começou a mudar. Não foi coragem repentina, nem um plano elaborado. Foi uma constatação simples e dura. Se eu continuasse reagindo como sempre, explicando, cedendo, tentando ser compreendida, eu continuaria exatamente no mesmo lugar. A rua, o hotel barato, o aviso da mulher idosa. Tudo aquilo era extremo demais para ser ignorado. Não era só sobre aquela noite. Era sobre um padrão que tinha passado despercebido por tempo demais. Quando o dia amanheceu de vez, tomei um banho rápido, mais frio do que eu gostaria, e arrumei a mala. Antes de sair, fiquei alguns minutos sentada na cama, respirando fundo, como se estivesse me preparando para entrar em território hostil. Eu não tinha um destino claro, só a certeza de que não voltaria atrás, não naquele momento. Desci e atravessei a recepção sem olhar muito para os lados. Do lado de fora, a cidade parecia normal demais para o que tinha acontecido horas antes. Pessoas indo trabalhar, uma mulher puxando uma criança pela mão, um cachorro sendo levado para passear. Aquilo me deu uma estranha sensação de deslocamento, como se eu tivesse vivido algo que não se encaixava no mundo comum. Caminhei algumas quadras até um café simples e barato. Pedi um pão e um café e sentei perto da janela. Foi ali, mexendo o açúcar devagar, que comecei a ligar os pontos com mais clareza. A expulsão no meu aniversário não tinha sido impulsiva. As mensagens insistentes, o carro rondando, a sensação constante de vigilância, tudo fazia parte da mesma dificuldade que meus pais tinham em aceitar qualquer coisa que fugisse do controle deles. Eu tinha deixado de ser filha e passado a ser uma ameaça à ordem que eles conheciam.
Não era sobre me matar no sentido literal, talvez. Era sobre me anular, me forçar a voltar, me reduzir até caber de novo no papel que tinham escolhido para mim. A mulher idosa tinha usado palavras duras, mas talvez necessárias. Às vezes, a única forma de alguém ouvir é quando o aviso vem cru, sem proteção. Terminei o café e saí com uma decisão silenciosa tomada. Eu precisava desaparecer por um tempo. Não no sentido dramático, mas no sentido prático. Mudar rotinas, cortar acessos, parar de responder automaticamente. Não para punir ninguém, mas para me proteger. Sobrevivência raramente é bonita ou explicável. Ao dobrar a esquina, quase trombei com alguém. Era ela, a mulher idosa. Estava sentada num banco, como se tivesse me esperado. Meu primeiro impulso foi agradecer, mas as palavras não saíram. Ela me olhou e fez um leve aceno com a cabeça, como quem confirma algo. Não perguntou nada. Não precisava. Antes de eu seguir meu caminho, ela disse apenas: "Agora você já sabe olhar." Foi o suficiente. Continuei andando, com a mala mais leve não porque pesava menos, mas porque, pela primeira vez, eu entendia que não era fraqueza sair. Às vezes, é a única forma de continuar viva. Segui andando sem olhar para trás. Não por medo, mas porque eu sabia que, se olhasse, poderia interpretar aquele encontro como algo mágico demais, e eu precisava manter os pés no chão. O que tinha acontecido não era um sinal místico nem uma profecia sobrenatural. Era consequência. De escolhas antigas, de padrões repetidos, de silêncios longos demais. Peguei um ônibus qualquer, daqueles que não fazem perguntas. Sentei no fundo, a mala entre as pernas, observando a cidade mudar pela janela. Cada bairro parecia contar uma história que não tinha nada a ver com a minha. E aquilo, estranhamente, me trouxe alívio. Eu não precisava ser o centro de nada naquele momento. Só precisava atravessar o dia. Desci perto de uma rodoviária pequena. Não porque tivesse planejado, mas porque o movimento constante me dava uma sensação de anonimato. Entrei num banheiro público, lavei o rosto e me encarei no espelho. Eu parecia mais velha do que no dia anterior. Não de um jeito ruim, de um jeito definitivo. Como alguém que acabou de entender algo que não tem mais como desentender. Meu celular continuava silencioso dentro da mala. Eu sabia que quando o ligasse, encontraria mais mensagens, talvez mais ligações. Não era curiosidade que me fazia adiar. Era uma escolha. Pela primeira vez, eu decidia quando estaria disponível. Aquilo parecia pequeno, mas carregava um peso enorme. Sentei num banco e fiquei ali por um tempo, só observando. Pessoas se despedindo, outras chegando, algumas discutindo por atraso ou dinheiro. Ninguém sabia quem eu era, de onde eu vinha, o que tinha acontecido na noite anterior. E isso me deu uma sensação de liberdade que eu nunca tinha experimentado dentro da minha própria família. Foi ali que percebi outra coisa. O medo tinha mudado de forma. Já não era aquele pânico bruto da noite anterior. Tinha virado vigilância, atenção. Um estado alerta que não paralisava, apenas orientava. Eu não estava em fuga. Eu estava me reorganizando. Quando finalmente liguei o celular, as notificações vieram em cascata. Mensagens da minha mãe alternando entre preocupação e cobrança. Do meu pai, poucas palavras, secas, perguntando onde eu estava e quando voltaria para resolver isso. Não havia pedido de desculpa. Não havia questionamento sobre a expulsão. Só a expectativa de que eu retornasse ao ponto de sempre. Eu não respondi imediatamente. Respirei fundo e escrevi uma única mensagem. Curta, clara, sem emoção extra. Disse que estava segura, que precisava de espaço e que não voltaria por enquanto. Não expliquei. Não me defendi. Não ataquei. Enviei e desliguei o telefone de novo. Meu coração acelerou depois disso, como se meu corpo estivesse atrasado em relação à decisão. Eu sabia que aquela mensagem não encerrava nada. Pelo contrário, era o início de uma reação. Mas também era a primeira vez que eu não tentava controlar a reação do outro para garantir minha própria sobrevivência emocional. Com o pouco dinheiro que restava, comprei uma passagem para a cidade vizinha. Não tinha planos de longo prazo.
Só o suficiente para me afastar fisicamente do alcance imediato deles. Às vezes, distância é a única forma de clarear pensamentos que foram confundidos de propósito por anos. No ônibus, enquanto a paisagem mudava de novo, a frase da mulher voltou à minha cabeça. Eles vêm te matar esta noite. Talvez ela não estivesse falando de uma morte literal. Talvez fosse sobre aquela versão de mim que aceitava tudo, que se encolhia para caber, que confundia medo com respeito. Aquela versão realmente não sobreviveria ao que estava acontecendo. E pela primeira vez, eu não senti vontade de salvá-la. Fechei os olhos por alguns minutos, sentindo o balanço do ônibus. Não era descanso pleno, mas era o suficiente. Eu estava exausta, mas não derrotada. Havia algo novo ali, ainda frágil, mas real. A certeza de que eu não devia minha vida a quem só sabia me amar sob condição. Quando o ônibus cruzou a placa da nova cidade, eu soube que nada tinha sido resolvido ainda. Haveria consequências, confrontos, talvez tentativas de me puxar de volta para a narrativa antiga, mas também soube que aquela noite tinha marcado um limite. Não foi vingança. Não foi rebeldia. Foi sobrevivência. A cidade nova me recebeu sem cerimônia. Desci do ônibus com a mala na mão e aquela sensação estranha de quem não pertence a lugar nenhum, mas também não quer pertencer. O terminal era pequeno, cheiro de café requentado e piso gasto. Sentei num banco e fiquei ali alguns minutos, observando, como se estivesse esperando alguma confirmação invisível de que eu tinha feito a coisa certa. Ela não veio. O que veio foi silêncio. E pela primeira vez, ele não doeu. Arrumei um quarto numa pensão simples perto dali. Nada de especial, só um lugar onde a porta fechava por dentro e ninguém perguntava demais. A dona me entregou a chave sem curiosidade, como se eu fosse apenas mais uma história passageira. Aquilo me trouxe alívio. Eu precisava ser passageira de mim mesma por um tempo. Nos primeiros dias, vivia em modo econômico. Dormia mal, comia pouco, caminhava muito. Não por drama, mas por adaptação. Cada ida ao mercado, cada trajeto desconhecido, era uma pequena afirmação de autonomia que eu nunca tinha exercido de verdade. Eu sempre achei que era independente, mas percebi que só tinha aprendido a me mover dentro dos limites que meus pais consideravam aceitáveis. As mensagens continuaram. Mudaram de tom. Primeiro preocupação exagerada, depois irritação, depois tentativas de me culpar, dizendo que eu estava exagerando, que tinha entendido tudo errado, que família briga, mas não abandona. Eu lia sem responder. Não porque eu estivesse planejando um grande confronto, mas porque finalmente entendi que responder sempre tinha sido parte da armadilha. Cada explicação minha virava material contra mim. Uma noite, o telefone tocou no quarto silencioso da pensão. Número desconhecido. Atendi por impulso. Era um parente distante, alguém que raramente falava comigo. A voz veio cuidadosa demais, como quem pisa em terreno minado. Disse que meus pais estavam muito abalados, que eu precisava pensar melhor, que eles estavam dizendo coisas estranhas, fazendo perguntas demais sobre mim. Perguntas que não pareciam preocupação, pareciam urgência. Desliguei com a mão gelada. Não foi pânico, foi confirmação. Algo ali tinha ultrapassado um limite que nem eu mesma tinha nomeado antes. Não era só controle emocional. Era a necessidade deles de me localizar, de me enquadrar de novo, custasse o que custasse. E eu percebi, com uma clareza desconfortável, que aquela mulher na rua não tinha exagerado tanto quanto eu quis acreditar. Passei aquela noite acordada, sentada na cama, pensando no quanto eu tinha normalizado coisas que não eram normais. O rastreamento disfarçado de cuidado, as invasões travestidas de preocupação, as punições silenciosas quando eu ousava discordar. Nada disso tinha começado naquela semana. Só tinha ficado mais visível quando eu saí do alcance imediato deles. No dia seguinte, fiz algo que nunca tinha feito sem pedir permissão. Procurei ajuda. Não anunciei, não dramatizei. Só sentei na frente de alguém que não tinha vínculo comigo e contei os fatos, do jeito mais cru possível, sem adjetivos, sem justificativas. Enquanto eu falava, percebi o quanto aquilo soava errado fora da bolha familiar.
O silêncio atento do outro lado me devolveu uma perspectiva que eu nunca tinha tido. Ouvir alguém dizer, com calma, que eu não estava exagerando, que meus limites faziam sentido, foi mais impactante do que qualquer briga teria sido. Não trouxe alívio imediato. Trouxe responsabilidade. A partir dali, eu não podia mais fingir que não sabia. As semanas seguintes foram de ajustes e perdas pequenas. Cortei acessos. Mudei hábitos. Avisei poucas pessoas onde eu estava. Não por paranoia, mas por cautela. Aprendi a diferenciar medo de intuição, algo que eu tinha desaprendido vivendo sob vigilância constante. Em alguns momentos, a culpa vinha forte. A voz interna repetia frases antigas, dizendo que eu estava sendo ingrata, fria, exagerada. Eu deixava a sensação passar sem agir. Culpa também é um reflexo condicionado. Não significa que esteja apontando para a verdade. Às vezes, eu lembrava da mulher idosa e me perguntava se ainda haveria algum dia. Talvez não. Talvez o papel dela na minha história tivesse sido só aquele. Interromper uma noite que poderia ter terminado muito pior, de formas que eu nem gosto de imaginar. Algumas pessoas aparecem assim, não ficam, mas mudam o trajeto. Eu ainda não tinha todas as respostas, não tinha estabilidade, nem garantias, mas tinha algo que nunca tinha tido antes, margem de escolha. E isso, eu estava começando a entender. Não é algo que se negocia, é algo que se protege, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando quem deveria cuidar é exatamente de quem você precisa se afastar. Com o passar dos dias, a urgência foi dando lugar a uma espécie de lucidez cansada. Eu ainda acordava assustada às vezes, com o coração acelerado, mas já não era aquele medo difuso. Era memória do corpo, não ameaça imediata. E isso fazia diferença. Aprendi a respeitar esses sinais sem deixar que eles me comandassem. Arrumei um trabalho temporário, nada glamuroso, mas honesto. Horas longas, pagamento modesto, rotina previsível. Exatamente o que eu precisava. Ninguém ali sabia da minha história, e eu não senti vontade de contar. Era libertador ser apenas alguém que chega no horário, faz o que precisa ser feito e vai embora. Sem expectativas emocionais escondidas, sem cobranças que não estavam no contrato. Mesmo assim, meus pais não desapareceram da minha vida só porque eu mudei de cidade. As tentativas de contato diminuíram em frequência, mas aumentaram em intensidade. Mensagens mais longas, cheias de reconstruções convenientes da história. Diziam que nunca tinham me expulsado, que eu tinha saído por orgulho, que eu estava sendo manipulada por pessoas de fora. Era impressionante como a realidade deles se ajustava para que nunca houvesse responsabilidade. Uma tarde, recebi uma mensagem que me fez sentar na calçada. Minha mãe dizia que estava doente, que precisava de mim, que família era tudo o que importava no fim. Não havia diagnóstico, não havia pedido direto. Só a culpa cuidadosamente embrulhada em fragilidade. Aquela mensagem teria me feito voltar correndo meses antes. Desta vez, eu senti outra coisa. Tristeza. Não raiva. Tristeza por perceber que até a vulnerabilidade era usada como ferramenta. Conversei com alguém de confiança antes de qualquer resposta. Falei em voz alta o que eu sentia, o que temia, o que não queria repetir. Ouvir minha própria história sem interrupção me ajudou a decidir. Respondi com poucas palavras. Disse que sentia muito que ela não estivesse bem, que esperava que procurasse ajuda médica, mas que eu não poderia voltar. Não me expliquei além disso. A resposta veio rápida e dura. Acusações. Ingratidão. Frases que eu conhecia de cor. Li tudo com uma calma que me surpreendeu. Não porque não doía, mas porque já não me definia. Aquilo dizia mais sobre eles do que sobre mim. E pela primeira vez, eu consegui encerrar a conversa sem tentar corrigir a versão deles. Houve um momento específico, semanas depois, que ficou marcado. Eu estava voltando do trabalho quando vi um carro parecido com o daquela noite estacionado do outro lado da rua. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Parei, respirei fundo, observei. Era só um carro. Outra placa. Outra história. Mesmo assim, eu entendi algo importante ali. O medo não some de uma vez. Ele diminui à medida que você prova para si mesma que consegue atravessar.
Naquela noite, sentei na cama da pensão e chorei. Não de desespero, de luto. Luto pela família que eu tive, pela que eu nunca teria, e pela versão de mim que acreditou que amor precisava doer para ser real. Foi um choro silencioso, adulto, sem plateia. Quando passou, deixou um espaço estranho, mais limpo. Eu comecei a planejar o futuro em pedaços pequenos. Um aluguel mais estável. Um curso que eu sempre quis fazer. Nada grandioso. Só possibilidades que antes pareciam proibidas. Cada decisão tomada sem medo de retaliação era uma pequena vitória que ninguém via, mas que mudava tudo por dentro. Às vezes, ainda me perguntam se eu não me arrependo. Se não sinto falta. Sinto. Claro que sinto. Cortar laços não apaga afeto. Mas aprendi que sentir falta não é argumento suficiente para voltar a um lugar que me adoece. Amor que exige anulação não é abrigo. É armadilha. E em noites mais silenciosas, quando lembro daquela mulher na rua, eu finalmente entendo o peso real do que ela disse. Não foi uma previsão. Foi um alerta. Não foi sobre morte física apenas, mas sobre o risco de continuar vivendo sem escolha, sem margem, sem voz. Aquela noite poderia ter sido só mais uma no fundo do poço. Em vez disso, virou um limite. Eu sobrevivi não porque fui mais forte do que todos, mas porque em algum ponto parei de me convencer de que aguentar era virtude. Não foi vingança. Não foi ruptura teatral. Foi sobrevivência. E aos poucos, está virando vida. Com o tempo, a minha história começou a perder o tom de emergência e ganhar o de permanência. Não no sentido de estabilidade plena, mas de continuidade possível. Eu já não contava os dias desde a noite do aviso. Eles simplesmente passavam. E isso por si só era um sinal de que algo tinha se assentado. Mudei da pensão para um quarto alugado nos fundos de uma casa. Pequeno, com uma janela que dava para um quintal cheio de plantas descuidadas. A dona mal falava comigo, o que era perfeito. Montei o espaço devagar, comprando coisas usadas, escolhendo cada objeto como quem afirma: isso fica, isso me representa, isso eu permito. Nunca tinha percebido o quanto viver em ambientes controlados rouba até a noção do que você gosta. O trabalho temporário virou fixo. Nada extraordinário, mas suficiente para pagar as contas e sobrar um pouco. Pela primeira vez, meu dinheiro não vinha acompanhado de comentários, comparações ou cobranças emocionais. Eu podia gastá-lo mal se quisesse. E, curiosamente, isso me fez gastá-lo melhor. Meus pais tentaram outras abordagens. Silêncio prolongado. Depois mensagens neutras demais, como se nada tivesse acontecido. Convites indiretos, aniversários de parentes, almoços de domingo sem clima. Cada tentativa vinha carregada da mesma expectativa antiga, a de que eu voltaria a ocupar o lugar de sempre, sem questionar. Eu respondia pouco ou não respondia. Não por frieza, mas por clareza. Toda vez que eu cedia antes, algo em mim se perdia. Eu não estava disposta a pagar esse preço de novo. Houve um dia em que encontrei alguém que conhecia minha família. A conversa começou casual, mas logo veio a pergunta que eu sabia que viria. E seus pais estão preocupados com você? O tom não era maldoso. Era automático. Respirei fundo e respondi apenas que eu estava bem e que precisava desse tempo. Não entrei em detalhes. Não me defendi. Pela primeira vez, não senti a necessidade de justificar minha própria existência. Naquela noite, pensei muito sobre a palavra eles. A mulher tinha dito: eles vêm te matar. Por semanas, eu associei aquilo diretamente aos meus pais. E, em parte, ainda fazia sentido. Mas comecei a perceber que eles também eram outras coisas. Eram as expectativas herdadas, as culpas plantadas cedo, as versões de mim que eu mantive vivas só para não desagradar. Tudo isso junto quase tinha me sufocado. Entender isso não trouxe raiva, trouxe responsabilidade. Eu não podia mudar quem meus pais eram ou o que escolhiam fazer, mas podia decidir até onde aquilo me alcançava. E essa decisão precisava ser renovada todos os dias, em gestos pequenos e nada heróicos. Voltei a sonhar, coisa que eu não fazia havia anos. Sonhos simples, sem simbolismos grandiosos,
Eu andando sozinha por lugares desconhecidos, mas sem medo. Acordava com uma sensação estranha de pertencimento a mim mesma. Como se aos poucos eu estivesse ocupando um espaço interno que sempre esteve vazio porque alguém tinha decidido como ele deveria ser. Em uma tarde comum, vi uma senhora sentada num banco, alimentando pombos. Não era a mesma mulher, eu sabia. Mesmo assim, parei por alguns segundos. Pensei em como certas pessoas atravessam nossa vida como pontes. Você não mora nelas. Você só precisa atravessar. E depois, segue. Eu nunca mais vi aquela mulher da rua. Não sei o nome dela, nem de onde veio, nem para onde foi. Talvez ela nem se lembre de mim. Mas o que ela fez naquela noite não foi me salvar no sentido clássico. Ela não me pegou pela mão nem resolveu nada. Ela apenas apontou um perigo que eu estava treinada demais para ignorar. E isso mudou tudo. Hoje, quando penso naquela madrugada, não sinto mais o gelo no corpo. Sinto respeito. Por mim. Pela decisão difícil que tomei. Pela versão de mim que, mesmo exausta, escolheu sair em vez de se calar. A história não terminou naquela noite. Ela começou ali. Eu sigo vivendo, com limites mais claros e expectativas menores sobre os outros. Aprendi que algumas pessoas confundem proximidade com posse, e que amor sem liberdade não é amor, é controle bem disfarçado. Aprendi, principalmente, que sobreviver não é um evento isolado. É uma prática diária. E se eu pudesse resumir tudo o que veio depois daquele aviso sussurrado na rua, eu diria isso. Não foi vingança. Não foi coragem espetacular. Foi o momento em que eu parei de chamar de normal aquilo que estava me matando aos poucos. E escolhi finalmente ficar do meu lado. Depois disso, eu achei que a vida entraria numa linha reta. Não entrou. O que mudou foi a forma como eu atravessava as curvas. Já não havia aquela pressa para resolver tudo, nem a urgência de provar que eu estava certa. Eu só seguia, dia após dia, com atenção. Alguns meses depois, recebi uma mensagem que não veio dos meus pais. Veio de alguém que eu não esperava. Um vizinho antigo, desses que observam mais do que falam. Ele escreveu dizendo que tinha visto movimentação estranha na rua dos meus pais naquela época. Gente entrando e saindo tarde da noite. Conversas sussurradas no portão. Disse que não tinha entendido na hora, mas que depois da minha saída repentina, algo não tinha fechado. Ele não acusou ninguém, só relatou. E isso, curiosamente, pesou mais do que qualquer confronto direto. Eu li aquela mensagem várias vezes. Não para procurar provas, mas para validar uma sensação que eu tinha aprendido a duvidar por anos. A de que eu não imaginava coisas. A de que meu desconforto tinha base. A de que o alerta daquela mulher não tinha surgido do nada. Não respondi imediatamente. Aprendi a não reagir no impulso. Quando respondi, agradeci pela preocupação e disse que estava segura agora. Nada além disso. Não pedi detalhes. Não quis cavar mais fundo. Havia verdades que eu não precisava explorar até o fim para saber que eram perigosas. Nesse período, comecei a escrever. Não para publicar. Não para explicar para ninguém. Escrevia para organizar o que tinha vivido, para separar o que era fato do que tinha sido distorcido ao longo dos anos. Descobri que colocar as coisas no papel tirava delas um pouco do poder. Elas ficavam ali, delimitadas, sem se misturar com quem eu estava tentando ser. Às vezes, enquanto escrevia, eu pensava em quem estivesse ouvindo histórias como a minha agora. Pessoas que sentem que algo está errado, mas não conseguem apontar exatamente o quê. Se você está ouvindo isso e algo em você reconhece essa sensação, ficar por aqui, acompanhar, ajuda mais do que parece. Não porque resolve, mas porque lembra que você não está sozinha nesse tipo de travessia. Houve um evento público na cidade pequena onde eu morava. Uma confraternização simples, organizada por moradores e comerciantes. Nada que eu normalmente frequentaria, mas fui por insistência de colegas. No meio das conversas, alguém mencionou minha família. Não sabiam que eu era filha deles. Comentaram, com aquela neutralidade cruel de quem observa de fora, que meus pais estavam estranhos, excessivamente preocupados com reputação,
fazendo perguntas demais sobre mim para pessoas que mal me conheciam. Eu senti um frio rápido no estômago, mas ele passou. O que ficou foi a clareza. Não era paranoia. Não era exagero. Era um padrão visível até para quem não tinha vínculo emocional comigo. E isso mudou algo dentro de mim de forma definitiva. Não confrontei ninguém. Não corrigi a conversa. Não precisei. Aquela informação não era munição. Era confirmação. E confirmação não exige espetáculo. Ela só exige decisão. Voltei para casa naquela noite com uma calma estranha. Sentei na cama e fiquei alguns minutos em silêncio, sentindo o peso do corpo, o som distante da rua, a segurança simples de estar num lugar que eu escolhi. Pela primeira vez, pensei no futuro sem incluir automaticamente meus pais em cada cenário. Não por rancor, mas por realismo. Eu sabia que, em algum momento, eles tentariam uma última cartada. Algo maior. Algo que envolvesse outras pessoas. Talvez uma tentativa pública de me puxar de volta para a narrativa deles. E eu também sabia que, quando isso acontecesse, eu não estaria sozinha, nem despreparada. Eu tinha aprendido a olhar, a ouvir, a sair de perto quando algo não cheira bem. Aquela mulher idosa não tinha me dado um plano, tinha me dado consciência. E consciência, uma vez ativada, não volta a dormir fácil. Eu seguia com cuidado, mas sem medo paralisante. Porque agora eu entendia. O maior perigo não era o que eles podiam fazer. Era o que eu aceitava em nome de manter uma falsa paz. E essa paz eu não queria mais. A última cartada não veio como eu imaginava. Não foi uma ligação desesperada, nem uma visita surpresa. Veio embrulhada em formalidade, como tudo que tenta parecer legítimo quando não é. Recebi uma mensagem dizendo que meus pais tinham falado com um advogado. Não havia ameaça explícita, só a palavra jogada ali, pesada, calculada para me desequilibrar. Diziam que era para me proteger, para evitar que eu tomasse decisões das quais me arrependeria. Eu li aquilo sentada no chão do quarto, as costas apoiadas na cama. Senti o velho impulso de correr, de explicar, de provar que eu estava bem. Ele veio forte, automático, e passou. Pela primeira vez, passou. Em vez disso, eu observei o efeito da mensagem no meu corpo. Tensão no maxilar, respiração curta, um nó antigo no estômago. Não era preocupação. Era controle tentando trocar de roupa. Não respondi no mesmo dia, nem no seguinte. Fui trabalhar, cumpri a rotina, cozinhei algo simples à noite. Não era indiferença. Era estratégia. Eu estava aprendendo que urgência fabricada é uma das ferramentas mais eficazes de quem quer te empurrar para decisões ruins. Eu não devia respostas imediatas a quem nunca respeitou meu tempo interno. Alguns dias depois, outra pessoa entrou em contato. Um parente com certo peso moral na família, alguém que sempre foi ouvido. Ele pediu para conversar. Aceitei, com condições claras. Por mensagem, nada de encontros, nada de intermediários. Ele concordou. Isso já dizia muito. A conversa foi estranha, educada demais. Ele dizia que meus pais estavam preocupados com a minha imagem, que achavam que eu estava sendo influenciada, que não entendiam por que eu tinha sumido assim. Em nenhum momento mencionou a expulsão. Em nenhum momento perguntou como eu estava de verdade. Aquilo soou como um relatório, não como um cuidado. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ele parou de escrever por alguns minutos, e quando voltou, disse que precisava ser honesto. Contou que meus pais tinham pedido para ele descobrir onde eu morava, com quem eu andava, se eu estava trabalhando. Disse que aquilo o tinha incomodado, que não parecia preocupação saudável, que ele tinha aceitado falar comigo não para me convencer, mas para me avisar. Eu fiquei olhando para a tela por um tempo longo. Não senti choque. Senti uma calma pesada, quase triste. Era a confirmação vinda de alguém que sempre defendeu a família acima de tudo. Uma testemunha que não tinha nada a ganhar me dizendo, sem emoção, que algo ali tinha passado do limite. Agradeci. De verdade. Disse que eu estava segura e que estava cuidando da minha vida. Ele respondeu desejando que eu ficasse bem e encerrou a conversa. Não houve promessas, nem reconciliações.
Mas houve algo mais importante. Verdade sem maquiagem. Naquela noite, eu entendi por que aquela revelação não me destruiu. Porque eu já tinha feito a escolha mais difícil antes dela chegar. Eu já tinha saído. Já tinha imposto distância. Já tinha parado de pedir permissão para existir. A informação só encontrou um terreno que não era mais frágil. Eu pensei muito na palavra justiça. Cresci acreditando que justiça era confronto, exposição, vitória visível. Hoje, ela tem outro formato. Justiça, para mim, passou a ser não permitir que me coloquem de volta em um lugar que quase me apagou. Sem gritos. Sem cena. Sem plateia. Se você está ouvindo isso agora e sente que algo na sua história também não fecha, ficar aqui, acompanhar, é uma forma de lembrar que percepção não é loucura. Às vezes, é sobrevivência se organizando. Depois daquele aviso vindo de fora da família, as tentativas cessaram por um tempo. Não porque entenderam, mas porque perceberam que o terreno tinha mudado. Eu já não reagia como antes. E quem vive de reação perde força quando encontra silêncio firme. Eu segui vivendo, trabalhando, criando pequenas rotinas que não dependiam de aprovação. Em alguns dias, a tristeza vinha. Em outros, a liberdade parecia grande demais para caber. Nenhum dos dois estados era permanente. E isso também foi um aprendizado. Aquela noite na rua, o sussurro da mulher idosa, o carro parado, tudo isso deixou de ser um episódio isolado e virou um divisor silencioso. Não houve aplausos. Não houve reconhecimento público. Mas houve algo que ninguém mais podia tirar de mim. A certeza de que eu tinha feito o que precisava ser feito para continuar. E a história, eu sabia, ainda não tinha terminado. A história não tinha terminado, mas tinha mudado de ritmo. Já não era sobre correr, nem sobre se esconder. Era sobre sustentar. Sustentar decisões que não davam manchete, não rendiam discurso, não eram facilmente explicáveis para quem nunca viveu algo parecido. Com o passar dos meses, comecei a sentir algo novo. Cansaço, sem medo. Um tipo de exaustão limpa, que vem depois de muito ajuste interno. Eu não estava mais em alerta máximo, mas ainda estava atenta. Era como aprender a caminhar depois de muito tempo andando na ponta dos pés. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Não era dos meus pais, nem de parentes. Era do hospital da cidade deles. Meu pai tinha passado mal. Não era grave, segundo a atendente, mas pediram para avisar a família. Fiquei alguns segundos em silêncio, segurando o telefone. A antiga versão de mim teria entrado em pânico, feito a mala, voltado sem pensar. Aquela versão não estava mais no comando. Perguntei se ele estava consciente, se havia outros familiares com ele. Havia. Agradeci a ligação e desliguei. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, imóvel, sentindo o conflito se formar e, aos poucos, se organizar. Eu me importava. Claro que me importava. Mas me importar não significava me expor de novo a um ambiente que já tinha mostrado até onde podia ir. Enviei uma mensagem curta para o parente que eu sabia que estava por perto, desejando melhoras e perguntando se precisavam de algo prático. Não fui. Não anunciei. Não dramatizei. Fiz o que era possível sem me colocar em risco. E isso, pela primeira vez, pareceu suficiente. Nos dias seguintes, nenhuma nova tentativa de contato direto. Nenhuma acusação. Nenhum pedido. Aquilo me deixou alerta. Silêncios repentinos, depois de tanto barulho, raramente são sinal de paz. São, muitas vezes, reorganização. Não demorou muito para eu descobrir. Fui marcada em uma conversa que não era para mim. Um grupo de família, cheio de gente que eu mal falava, discutindo minha situação. Alguém tinha tirado um print e me enviado, talvez sem perceber o impacto. Li aquilo com um distanciamento que me surpreendeu. Falavam de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido. Uma versão distorcida que precisava ser corrigida publicamente. Foi ali que algo importante aconteceu. Um dos parentes mais velhos, alguém respeitado por todos, interveio. Disse que tinha falado comigo, que eu estava trabalhando, me mantendo sozinha, que não havia nada de errado comigo, que insistir em me perseguir só piorava tudo. Ele não me defendeu com emoção. Defendeu com fatos.
e encerrou o assunto. Eu não estava no grupo. Não participei. Não agradeci publicamente. Mas aquela foi a virada que eu não precisei provocar. Uma revelação feita por alguém com autoridade moral, diante de testemunhas, sem que eu precisasse me expor. Quando soube, senti um alívio quieto. Não era vitória. Era limite reconhecido. Depois disso, as tentativas cessaram de vez. Não por compreensão profunda, mas por contenção. Alguém tinha dito em voz alta o que eu vinha sustentando sozinha em silêncio. E isso mudou a dinâmica. Hoje, olhando para trás, eu vejo com clareza o que aquela mulher idosa fez naquela noite. Ela não me salvou de um ataque imediato apenas. Ela me acordou antes que algo irreversível acontecesse comigo por dentro. Antes que eu voltasse, mais uma vez, para um lugar onde meu medo era tratado como obediência. Se você está ouvindo essa história agora e algo nela ecoa em você, ficar por aqui, se inscrever, acompanhar, é uma forma de lembrar que essas histórias existem, porque muita gente passa por elas em silêncio. E silêncio, quando é imposto, adoece. Eu sigo vivendo, com escolhas menos impulsivas, relações mais simples e limites mais claros. Não tenho todas as respostas, mas tenho algo que antes me faltava: paz sem permissão. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. Mesmo depois dessa contenção pública, nada dentro de mim se acomodou completamente. A ausência de ataques não significou segurança automática. Significou apenas que o campo tinha mudado. E eu sabia, por experiência, que quando alguém perde o controle visível, costuma tentar recuperá-lo de formas mais sutis. Foi nessa fase que eu comecei a perceber o quanto meu corpo tinha sido treinado para antecipar perigo. Um e-mail que chegava fora de hora, um número desconhecido ligando, alguém perguntando demais sobre minha vida. Tudo isso ainda acionava algo em mim. A diferença é que agora eu não obedecia imediatamente a esse alarme. Eu observava, esperava, checava. Passei a construir rotinas que não deixavam brechas fáceis. Não por paranoia, mas por respeito a mim mesma. Mudei horários, avisei menos sobre meus passos, parei de explicar decisões. Aprendi que explicar demais é um convite para a invasão. Quem respeita limite não precisa entendê-lo por completo. Em uma tarde comum, recebi um e-mail dos meus pais. Não havia cobrança direta, nem ameaça. Era quase cordial. Diziam que tinham refletido, que talvez tivessem exagerado, que sentiam minha falta. Aquela mensagem anos atrás teria sido suficiente para me desmontar. Agora, eu consegui ler até o fim sem aceleração no peito. O que vi ali não foi arrependimento, foi tentativa de reabertura. Não respondi. Não porque eu estivesse punindo, mas porque já tinha aprendido que algumas portas, uma vez fechadas, só permanecem seguras se não forem testadas repetidamente. Responder teria reativado uma dinâmica que eu levei meses para desarmar. Houve noites em que a culpa voltava com força. Não a culpa barulhenta, mas aquela silenciosa, persistente, que pergunta se você não poderia ter sido mais compreensiva, mais paciente, mais flexível. Eu deixava a pergunta existir sem responder. Culpa também cansa quando não encontra ação. Aos poucos, comecei a notar algo quase imperceptível. Eu respirava melhor. Não fundo, não aliviada, mas sem aperto constante. Eu tomava decisões pequenas. Mudar um móvel de lugar, recusar um convite, escolher ficar sozinha, sem aquela sensação de que alguém estava anotando meus movimentos para cobrar depois. Em um fim de semana, andando pela feira da cidade, ouvi uma voz atrás de mim dizendo meu nome. Meu corpo travou por um segundo. Virei devagar. Era alguém do passado, mas não da minha família. Uma antiga conhecida que sabia fragmentos da minha história. Ela sorriu, comentou que tinha ouvido coisas, perguntou se eu estava bem. Respondi que sim. Só isso. Não acrescentei nada. Pela primeira vez, eu não senti necessidade de controlar a narrativa. Quando ela foi embora, percebi que minhas mãos não tremiam. O perigo real já tinha passado. O que restava eram ecos, e ecos não mandam mais. Às vezes, eu me pegava pensando naquela mulher idosa com uma gratidão difícil de explicar.
Não como quem agradece um milagre, mas como quem reconhece um ponto de inflexão. Ela tinha surgido no momento exato em que eu ainda era capaz de ouvir. Um pouco mais tarde, talvez eu tivesse aceitado qualquer coisa só para não ficar sozinha naquela noite. Se você está ouvindo isso agora e sente que também viveu muito tempo em alerta, acompanhando histórias como essa, ajuda a dar nome ao que foi vivido. Às vezes, nomear já é um começo de saída. Eu continuei seguindo, sem anúncios, sem reconciliações forçadas, sem finais cinematográficos. A minha vida não virou um exemplo perfeito de superação. Virou algo mais discreto, e por isso mesmo, mais verdadeiro. Um espaço onde eu podia existir sem medo constante de ser puxada de volta. E enquanto eu sustentava esse novo chão, eu sabia que ainda havia camadas a atravessar. Algumas memórias ainda doíam. Algumas perguntas ainda não tinham resposta. Mas pela primeira vez, eu não estava correndo para fechá-las. Eu estava viva o suficiente para atravessá-las no meu tempo. Houve um momento específico em que eu percebi que algo essencial tinha mudado. Não foi num confronto, nem numa notícia grande. Foi numa tarde banal, quando precisei preencher um formulário simples, desses que pedem contato de emergência. Fiquei alguns segundos parada, a caneta suspensa. Pela primeira vez, não escrevi automaticamente o nome dos meus pais. Pensei. Escolhi outra pessoa. E segui em frente sem aquele aperto no peito que antes vinha junto com qualquer escolha fora do script. Aquilo me mostrou o quanto eu tinha vivido no automático por anos. Não porque fosse fraca, mas porque tinha aprendido cedo que questionar custava caro. O preço sempre vinha em forma de silêncio, de desaprovação, de tensão acumulada. A rua naquela noite, o aviso sussurrado, o carro parado. Tudo aquilo tinha quebrado esse automático de uma vez só. Ainda assim, algumas noites eram difíceis. Eu acordava com lembranças soltas, cenas da infância que antes pareciam normais e agora surgiam com outro peso. Comentários pequenos, brincadeiras que diminuíam, decisões tomadas sem me consultar. Nada disso parecia grave isoladamente. Junto, formava um padrão claro demais para ignorar. Eu deixava as lembranças virem e irem, sem tentar organizá-las rápido demais. Aprendi que pressa também pode ser uma forma de fuga. Em uma dessas noites, pensei em quantas pessoas passam a vida inteira sem nunca ter alguém que diga: isso não é normal. Às vezes, ouvir isso de dentro da família é impossível. E quando vem de fora, como veio para mim, sou estranho, quase ofensivo. Mas é libertador. Se histórias assim fazem sentido para você, ficar por aqui, acompanhar, ajuda a lembrar que percepção não é exagero quando ela vem acompanhada de coerência. Eu comecei a construir relações novas com mais cuidado do que entusiasmo. Observava mais do que falava. Prestava atenção em como as pessoas reagiam a limites simples. Quem insistia demais, eu afastava. Quem respeitava, eu mantinha. Não era frieza. Era aprendizado tardio. Algumas vezes, a ideia de um reencontro com meus pais surgia na minha cabeça como uma hipótese distante. Não como desejo, mas como possibilidade futura. E eu percebi que, se um dia isso acontecesse, só faria sentido se viesse acompanhado de mudanças reais, não de promessas vagas. Eu não precisava fechar essa porta de forma dramática. Bastava não abri-la antes da hora. A figura da mulher idosa continuava aparecendo nos meus pensamentos de forma curiosa. Não como lembrança nítida, mas como sensação. Como se, em momentos de dúvida, algo em mim perguntasse: isso te mantém viva ou te encolhe? Essa pergunta virou um critério silencioso para muitas decisões. Não garantia conforto, mas evitava retrocessos. No trabalho, comecei a ser vista de outra forma. Não porque eu falasse mais, mas porque eu me posicionava quando precisava. Sem justificar demais. Sem pedir desculpa por existir. Pequenas mudanças, quase invisíveis, mas consistentes. Eu não estava tentando provar nada. Estava apenas ocupando o espaço com menos medo. Teve um dia em que recebi uma carta pelo correio. Letra conhecida. Reconheci antes mesmo de abrir. Fiquei alguns minutos com o envelope na mão, sentada no chão da sala. Não era a curiosidade que me paralisava. Era a consciência de que eu podia escolher quando e se abriria aquilo. Acabei guardando a carta numa gaveta e saí para caminhar.
O mundo não acabou por eu não ler imediatamente. E isso também foi revelador. Enquanto caminhava, pensei em como sobrevivência raramente parece heróica por dentro. Ela é feita de decisões chatas, de silêncios desconfortáveis, de recusas educadas. Não tem trilha sonora, não tem plateia, mas constrói algo sólido, mesmo que devagar. Eu voltei para casa com a sensação de que ainda havia muito pela frente. Conversas difíceis talvez nunca acontecessem. Respostas talvez nunca viessem. E, surpreendentemente, isso começou a parecer aceitável. Nem toda história precisa de fechamento perfeito para deixar de doer. Algumas só precisam parar de sangrar. E eu segui assim, um passo depois do outro, não em direção a uma vitória clara, mas para longe de um lugar onde eu quase deixei de existir.